Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da série sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iremos falar sobre os laços corporais e laços espirituais. Fique conosco após a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a parentela corporal e espiritual. Esse trecho está no capítulo 14, Honrai a vosso pai e vossa mãe, e o trecho tem o nome A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Vamos ver o que Allan Kardec nos traz dentro desse texto e fazer os comentários a partir de cada um desses parágrafos. Kardec começa da seguinte forma: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Kardec ele nos traz nesse primeiro parágrafo alguns conceitos que estão de extrema importância. Por nós acreditarmos, termos a convicção da reencarnação, nós sabemos que o espírito ele não tem a primeira existência ali, naquele momento. O espírito não é gerado a partir da concepção do corpo físico. Ele já existe. Ele apenas se torna ligado àquele corpo físico. E quando ele nos diz que os laços do sangue não criam forçosamente os liâmetros dos espíritos, é que nós podemos, e vamos ver mais à frente, podemos ter dentro da mesma família espíritos que não são afins. Espírito que não tem essa ligação através da afinidade, através do amor. O corpo precede do corpo, então a mãe logicamente dá a luz ao filho através do corpo. Mas o pai e a mãe eles não criam aquele espírito porque aquele espírito já existia antes. Eles apenas são o instrumento para que aquele espírito tenha um novo corpo, para uma nova existência, certo? Os papéis dentro da mesma família, eles podem se modificar ao longo das sucessivas encarnações, com diversas combinações de acordo com a espiritualidade entenda que seja o melhor proveito para aquela família espiritual. Então nós temos dentro da literatura espírita diversos casos onde o filho se torna o pai em outra existência, onde irmãos vêm em posições diferentes dentro da mesma família. Isso acontece muito porque nós precisamos aprender de diferentes formas dentro da nossa família. Continuando, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que ali serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem ou pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que os dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Como eu antecipei, nós temos essas duas razões de laços. Os laços através da afinidade e os laços através desse antagonismo que vão nos servir de provação. Por isso só o Espiritismo explica, em determinadas situações, uma mãe olhar para o filho e não ter o mesmo afeto que tem por outro. Um irmão olhar para o outro e ver ali um rival. Porque nós podemos estar diante de uma situação onde aquele laço não é um laço de afinidade, e sim um laço de provação.
Nós temos outro aspecto muito importante também, e que temos que salientar, que o Espiritismo jamais diminui a importância da família. Pelo contrário, ela deixa muito claro, o Espiritismo nos mostra diariamente a importância do seio materno, a importância do núcleo familiar para o desenvolvimento do indivíduo. Apenas nos faz essas observações que nós podemos também amar outros irmãos que não são de sangue. Talvez por esses espíritos sejam afins a várias existências. Então, nós temos como família não só a nossa família consanguínea, mas também os irmãos que nos cercam, certo? Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelo laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, algumas pessoas retiram de contexto essa fala de Jesus, entendendo de forma diversa, como se ele quisesse diminuir a importância dos elos familiares. Entendendo a importância de Jesus Cristo dentro da nossa caminhada e entendendo que Jesus, a todo momento, nos deu o exemplo de amor, nos deu o exemplo de dedicação à sua família, jamais ele quis diminuir a importância dos laços consanguíneos. Mas ele quis mostrar que nós temos a oportunidade de não só aprender com aqueles que estão ao nosso lado através do sangue, mas com aqueles que estão ao nosso redor através do Espírito, através dos ensinamentos que temos diariamente. E logicamente, Jesus, quando ele fala da questão da mãe, não é que ele quer diminuir a importância de Maria. Ele já deu diversos exemplos do como ele amava a mãe, do como ele valorizava, até para nos servir de exemplo também, do respeito, do carinho, do afeto. Mas ele quis mostrar sempre que podemos aprender com espíritos que também não são do nosso sangue. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles que estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Como eu disse anteriormente, esses laços corporais, eles precisam ser valorizados, mas também os laços espirituais precisam ser valorizados. O Espiritismo traz esse novo paradigma em relação à família, fortificando, fortalecendo e mostrando que a nossa família ela não se encerra com o corpo físico, ela não se encerra com a desencarnação. Nós damos continuidade a essa família no plano espiritual também, como já vemos em diversas obras. No livro dos Espíritos traz também essa continuidade. No livro Nosso Lar, de André Luiz, traz esse contexto e traz de forma expressa a continuidade da família. Então, o Espiritismo sempre busca mostrar para a gente o valor da nossa família corporal, da nossa família espiritual. De preferência, se utilizando da melhor maneira possível dos ensinamentos do Espiritismo para evoluir e contribuir na evolução do próximo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é o terceiro vídeo da série e todas as quintas-feiras nós estaremos lançando vídeos novos. Tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.